Olá, bom dia amigas, bom dia amigos, bom dia a todos, bom dia, em especial meu marido que ele está se queixando que eu mando bom dia só para o meu cunhado e não mando para ele, mas eu já dei bom dia ao meu marido hoje. Bom dia, Clemente Vasconcelos, Clemente de Jesus Lacerda Vasconcelos, bom dia, paz do Senhor. Muito bem, hoje é um dia especial, nós terminamos ontem o livro de Ruth e como prometemos hoje, amanhã e talvez domingo, nós vamos fazer de acordo com a orientação de Deus. Nós falamos sobre o livro de Ruth, né? Terminamos ontem a história de amor de Ruth e Noemi, a história de amor de Ruth e de Boaz e a história de amor da igreja e do Senhor Jesus, né? Nós vimos que ontem Ruth e Boaz terminaram, né, com a final feliz. Eu lembrei ontem, quando escrevi esse título, lembrei de uma reportagem, eu já estava aqui em Portugal, esse cabelo hoje não tá nada legal, né, mas tá tudo bem, né. Então eu lembrei de uma reportagem, quando no Brasil, acho que, pensei que no Brasil, foi isso mesmo, no Brasil fizeram um filme sobre Jesus, né, e houve um grande impacto no cinema brasileiro, e não só, eu por acaso não assisti. Prefiro ver a história bíblica, e eu sei que nos filmes eles deturpam algumas histórias, principalmente quando vem de uma certa religião evangélica, infelizmente, que deturpa um pouco a história, e eles fizeram ali o filme, e ainda há pessoas que nunca leram a Bíblia, e há pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, infelizmente. E às vezes nós achamos até que com a mídia, com os cinemas, com as redes sociais, as pessoas não têm desculpa, mas infelizmente as pessoas querem viver histórias fictícias e não reais. E eles fizeram uma entrevista com a senhora, perguntando se ela gostou do filme, e ela falou: o filme é maravilhoso, o filme é lindo, gostei, só não gostei do final. E ele disse: não gostou do final? Sim, o mocinho morre no final, e normalmente as histórias, o mocinho ganha batalha. Então, para vocês verem o grau de intimidade que as pessoas têm com Deus, né? Então, na verdade, quando Jesus morreu na cruz, e penso que esse filme tenha retratado isso, eu não assisti, mas pela Bíblia, isso é uma história verídica. Na Bíblia, o mocinho morre no final, e graças a Deus pela morte do mocinho no final, porque foi através da morte e de ressurreição de Jesus. Se ele tivesse só apenas morrido, talvez não teria sido um final feliz, mas como ele morreu e ressuscitou, foi um final feliz. E se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos pregando, nós não estaríamos felizes, porque foi através da morte de Jesus que ele trouxe felicidade ao mundo e vai nos levar para a eternidade. Então, as pessoas têm que ler a Bíblia, mas saber que essa é a palavra de Deus, que isso é testemunho de muitos. Por isso que hoje, amanhã e talvez domingo vamos contar alguns testemunhos, e como eu já disse, nem sempre todos os testemunhos têm um final feliz. Mas eu não vou contar um testemunho triste. Sim, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Às vezes não temos um final muito feliz, mas ainda, como diz a palavra de Deus, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Né? Mas nós teremos um final feliz. Eu creio e eu quero e eu sei e eu peço a Deus que continue a me abençoar, porque eu quero ter um final feliz, eu quero ir para a eternidade, eu quero estar com Jesus, eu quero estar no céu, e eu creio que você também quer isso, né? Então vamos só aqui dar uma revisãozinha naquilo que nós já falamos, e depois temos um testemunho muito lindo de uma amiga minha, ok? Então nós falamos sobre Noemi, sobre Ruth, nós falamos sobre Boaz, nós estamos falando, o título dessa live é Mulher de Deus. Você tem sido uma mulher de Deus? Quais são as características da mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus, ela põe Jesus no centro da sua vida. A Bíblia nos dá direção, a Bíblia nos dá ênfase, a Bíblia nos dá exemplo que uma mulher de Deus, ela tem sempre Jesus no centro de toda a sua atenção. Ela tem sempre Jesus em tudo o que ela faz, né? Há várias mulheres de Deus e várias características e vários talentos. Cada uma de nós somos únicas diante de Deus, cada uma de nós somos únicas diante da sociedade. Nós vemos às vezes muitos casamentos desfeitos porque o homem quer uma mulher mais nova, mas ele não esquece que aquela mulher mais nova vai envelhecer.
E às vezes a mulher quer um homem barriga de tanquinho, ela tem um gordinho como eu e quer um homem barriga de tanquinho, mas essa barriga de tanquinho vai virar máquina de lavar, vai virar gordinha, porque às vezes o talento da mulher é fazer boa comida, né? Mas isso são coisas materiais. Nós temos que buscar do Senhor um marido espiritual, um homem para estar ao nosso lado. Ah, mas eu já sou casada. Eu não vou descasar para buscar um homem espiritual, não. Você vai fazer com que o seu marido se torne um homem espiritual. Você vai fazer com que o seu marido se torne um homem de Deus, para que o seu marido seja um resgatador, como Boaz foi resgatador de Ruth. E vai dizer para o seu marido, e o seu marido vai dizer para a sua esposa: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde quer que pousares o pé, pousarei eu. Onde quer que passares a noite, passarei eu. Então, o seu marido e a sua esposa têm que estar junto na saúde, na doença, nas dificuldades, nas vitórias, nas batalhas. Esse é o casal que deve estar junto com o Senhor. Não existe casal perfeito, não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita, não existe amigos perfeitos, mas a única perfeição que existe é um Deus perfeito. Esse Deus perfeito pode aperfeiçoar sua vida, pode aperfeiçoar sua casa, pode aperfeiçoar seus filhos, pode aperfeiçoar seus pais. Então aqui nós vemos que cada mulher é única diante de Deus, cada mulher tem a sua personalidade e cada mulher deve se vir a Deus com os talentos, com os dons que Deus tem dado, né? Cada mulher deve dedicar a sua vida a Deus, amar a Deus, refletir a luz de Jesus Cristo no mundo, sendo uma marca única. Cada mulher é uma marca única diante de Deus. E onde você deixar a sua marca, essa marca tem que refletir a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas Paulo diz que as solteiras cuidam da casa do Senhor e as casadas cuidam da casa do marido. Sim. Primeiro, nós como casados devemos cuidar da nossa casa. Se nós soubermos cuidar bem da nossa casa, nós sabemos cuidar bem da casa do Senhor. Mas nós no trabalho, em casa, na igreja, sendo jovem, sendo idosa, sendo casada, sendo solteira, nós sempre somos a mulher de Deus, nós sempre devemos refletir a luz de Jesus em todas as situações. O nosso coração, o seu coração pertence a Deus e o seu coração deve pertencer sempre ao Senhor Jesus. Se você tiver um coração de Deus, o seu marido vai gostar do seu coração. Se o seu marido tiver um coração de Deus, a sua mulher vai gostar do seu coração. A mulher que é de Deus, ela sabe que é amada por Deus. A mulher que é de Deus, ela sabe que é amada pelo seu marido. E nada, nem nada pode superar esse amor. Em Romanos 8, 38, 39, diz que nada pode separar. Quem nos separará do amor de Deus? A doença, a dificuldade, a solidão? Não, nada pode nos separar de Deus. E essa segurança que nos dá força para viver de acordo com a vontade de Deus, essa segurança de que nada pode nos separar desse amor, que nada pode, mesmo as coisas falíveis dessa vida, não pode separar-nos deste amor de Deus que é maior. Quando você tem o amor de Deus, quando você se dedica a sua vida a Deus, você sendo uma mulher virtuosa, você sendo aquela mulher de Provérbios 31, que cuida bem da sua casa, que cuida bem das coisas do seu marido, que cuida bem dos seus filhos, que cuida bem das coisas de Deus, a sua marca vai ficar registrada na história da humanidade. Ok? Nós vimos aqui a história de Ruth e Noemi. Noemi influenciou a sua nora para o bem, enquanto que muitas vezes as sogras tentam plantar sementes ruins no coração das noras hoje, mas infelizmente isso pode trazer dificuldade, por isso nós temos que mudar esse conceito. Noras de Deus, sogras de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. Então Noemi ali influenciou para o bem a sua nora, ela conquistou o respeito não só de Ruth, mas conquistou também o respeito de Orfa, apesar de Orfa não ter conseguido seguir Noemi. E há muitos casos desses, muitas vezes as pessoas não conseguem seguir Jesus, porque dão valores às coisas materiais, dão valores às suas vidas, mas a vida com Jesus é perfeita, a vida com Jesus é maravilhosa, né? E Noemi apresentou Deus, não apresentou Deus só a Ruth, ela apresentou Deus a todas as duas. Tanto é que quando Ruth seguiu Noemi, ela disse assim: o seu Deus é o meu Deus. Aliás, ela nem disse o seu Deus é o meu Deus, ela disse o seu Deus será o meu Deus.
sua terra será a minha terra e o seu povo será o meu povo, né? Então, porque Noemi era uma sogra exemplar. Noemi era uma sogra de Deus, era uma mulher de Deus, era uma mulher amorosa, uma mulher que se dedicou à sua casa e à sua família, né? Por isso, Ruth seguiu Noemi, porque ela foi sincera, ela foi atraída pelo estilo de vida de Noemi. Ruth foi atraída pelo estilo de vida de Deus na vida de Noemi. Ruth percebeu o amor de Deus na vida de Noemi. E quando nós estamos falando sogra e nora, nora e sogra, você como nora pode ser o espelho para sua sogra. A sua sogra pode dizer para você, minha nora, hoje o seu Deus é o meu Deus. Minha nora, hoje o seu povo é o meu povo. Porque o povo da sua nora, né? Nós temos uma nora que tem um filho na presença de Deus, que tem um marido na presença de Deus. Então essa sogra pode dizer para sua nora, olha, o seu filho é meu parente, o seu marido é meu parente e o seu Deus também é meu parente. Nós temos nós temos a impressão digital de Deus. Então nós podemos inverter, não é só nora servir sogra, sogra servir nora, sogra servir ao Deus da sua nora, e assim mãe e filha, pai e filho e vice-versa. O importante é que o Deus que nós servimos, ele está sempre conosco para nos abençoar, ok? Então, já resumindo aqui a história de Ruth e Noemi, eu hoje vou contar uma história verídica também, verídica como foi a história de Ruth e Noemi. Vou contar a história da minha amiga Kelly, casada com David. É meio isso, é dos Estados Unidos, né? Aqui a gente fala David, no Brasil fala Davi e nos Estados Unidos fala David. Chique bem. Ô, David, acorda. Kelly, tudo bem? Vamos lá. Então, a minha amiga Kelly já tem quase 30 anos que eu não vejo a Kelly pessoalmente. E nós sempre fomos amigas, né? Tivemos juntas sempre. Quando a minha mãe morreu, foi um grande amparo que eu tive da minha amiga Kelly. Quando a mãe dela morreu também, estive ali. E depois nos distanciamos, ela foi para os Estados Unidos e eu vim para Portugal. E há pouco tempo, mais ou menos 6 anos, nos reencontramos através de uma fotografia que alguém publicou. Alguém publicou uma fotografia e eu olhei e falei assim, isto é Kelly. E era um parente dela e através disso nós nos reencontramos. Ela também andou à minha procura e nós nos reencontramos, graças a Deus. E desde então que todos os dias praticamente nós nos falamos, contamos experiência, oramos juntos, lemos junto a palavra, assistimos cultos juntas, temos visitas virtuais da igreja dela, ela já assistiu também nosso culto, tem sido uma partilha maravilhosa. Ela assiste, a minha fiel escudeira, ela assiste todos os dias a minha live, graças a Deus. E isso tem sido muito bom, ela tem me ajudado bastante também no meu crescimento, né? Então eu vou contar a história da Kelly e do David. Então a Kelly, ela se casou, né? O David tinha na época 40 e poucos anos, e Kelly também. E David com 46 anos, né? O David contraiu um cancro. E a Kelly na altura tinha o Joshua, que seria Josué, Joshua, e o Joshua tinha 1 ano e meio, quando o David contraiu um cancro. Então ele foi diagnosticado com cancro de colo. Foi um período muito difícil na vida daquela. Ela casou também já um pouco mais velha, né? Com 30 e poucos anos, ou 40. E começando uma linda história de amor. Ela tem um filho, que é o sonho de toda mulher, ter um filho. O Joshua tinha 1 ano e meio. Ela numa terra longínqua, longe da sua família física, longe da família de sangue. O seu marido com cancro, sem poder trabalhar. Ela nos Estados Unidos, quem já foi, quem já viveu, sabe a dificuldade. Quem mora no estrangeiro como eu, sabemos a dificuldade que temos com serviços sociais, com médicos no estrangeiro. O David com esse problema de cancro, ou de câncer, passando ali também sem trabalhar. E não foi fácil para Kelly. E ela pensava, como é que vai ser agora, se eu ficar viúva, com o filho nos braços, sem poder trabalhar, longe da minha casa, longe da minha família.
E eu não imagino o que a nossa amiga passou. Eu penso que nessa hora uma mulher pensa em tudo. E logo a gente faz aquela história, né? Vou morar debaixo da ponte com os trapinhos no frio. Eu penso que ela deve ter pensado isso. Eu pensaria, né? Ela não achava que o marido dela fosse sobreviver. Ela não sabia se ela iria criar o seu filho sozinha, vivendo sozinha num país distante, sem apoio da família física, né? Sem apoio dos parentes de sangue. Mas a Kelly teve um apoio incondicional da igreja, a família espiritual. A nossa família de sangue é importante, mas a nossa família espiritual, ela é tudo. A Bíblia diz em Provérbios que vale mais um amigo perto do que um parente longe. E muitas vezes aquelas pessoas que nos socorrem são as famílias de perto, os amigos de perto, o vizinho e a igreja. Nós como igreja somos corpo de Cristo. E muitas vezes na hora da luta, da batalha, eu estou longe da minha família, às vezes quando há algum problema que eu preciso de estar lá e não estou, eu ligo para alguém da igreja e falo, vai lá na casa da minha irmã, vai lá fazer uma oração por ela. E a pessoa vai, visita, ora. E nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e o seu Deus é o meu Deus e a sua terra é a minha terra e o seu povo é o meu povo. E esse é o chamado da igreja perante essa declaração de amor, né? Então, os únicos parentes que ela tinha naquela altura era a igreja. A igreja estava sempre com ela, principalmente Deus, Jesus e o Espírito Santo, sempre ao lado daquela, sustentando e não deixando faltar nada. Nada. Quando a Bíblia diz que nada me faltará, é nada mesmo, nem material, nem espiritual. Ela tinha o apoio constante da igreja, do grupo de intercessão, do presbitério, do grupo de pastores, de obreiros. Ela tinha apoio constante dos capitães de grupo, dos responsáveis pelos grupos de oração. Ela tinha apoio da madrugada, dos jejuns. Nós sabemos que nós temos as irmãs do grupo de oração, do grupo de servas, que sempre fazem visita. E ela tinha esse apoio, né, incondicional, orando sempre pela família dela, pela família daquela, agora o seu marido, o seu filho, né? E o David passou por todos os procedimentos que tinha que passar, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, medicamentos, todos os tratamentos humanos e medicinais que fosse possível passar, tudo que a medicina e a ciência poderiam oferecer, foi oferecida ao David. Toda assistência física, médica, científica, o David passou por todos esses procedimentos humanos que a medicina poderia oferecer. Mas a medicina não pôde oferecer ao David a cura. A medicina, por mais que lutasse, era impossível eles dizerem, David, você está curado. Você já não tem mais cancro. Às vezes, passados 5 anos, uns médicos ousam dizer, mas às vezes, passados 5 anos, o cancro volta. Então, a medicina não pôde oferecer uma cura total ao David. Nessa altura que a igreja estava orando pelo David, e o David não era da igreja, o David não tinha se convertido ao Senhor, havia mais 3 irmãos, né? Havia mais 3 irmãos passando pelo mesmo processo. Eram 4 homens, 3 da igreja e um não era da igreja. 4 homens passando, o David e a igreja, mas não tinham se convertido ao Senhor. Então havia 3 pessoas passando pelo mesmo processo. Se eu estiver pronunciando errado, quero me desculpa, mas o meu brasileiro é terrível, né? Então havia 4 pessoas passando pelo mesmo processo de cancro, e todos 4 a igreja orando, e todos 4 precisando de uma bênção de cura. Mas é engraçado, quando a Kelly me contou isso, eu pus assim alguma dúvida. Aqueles 3 irmãos da igreja, servos, faleceram. Somente o David ficou vivo. E está vivo até hoje. Então, o David, esposo da Kelly,
ele pode contar a sua história hoje, pessoalmente, porque ele está vivo. E eu sei que essa história nunca vai se perder. E mesmo que algum dia possa voltar algum tipo de cancro no David, esse cancro não volta, porque o Senhor curou o David. Ele passou por 3 meses depois do procedimento a fazer outros tipos de exames, depois de ter terminado químio, tudo que tinha que fazer. Durante 3 meses ele continuou fazendo exames para ver como estava tudo. O médico pediu alguns exames, exame de sangue, vários outros tipos de exame para ver como é que estava o diagnóstico do David, sendo que ainda David estava vivo. Sabemos que esse é um dos tipos de cancro que é mortal, né? Então foi pedido um exame de sangue, que é o exame de CA, né? E quando o médico olhou para aquele exame, no exame de sangue apareceu lá como se o David, só corrigindo aqui, nesse exame de sangue apareceu ali como se David nunca tivesse tido cancro na vida. Como se David nunca tivesse tido um procedimento químico na vida, nem radioterapia, nem nada. O sangue de David estava completamente limpo. E o médico ficou ali sem saber, ele não tinha explicação para aquilo, porque sendo ele mesmo que tinha feito os exames, sendo feitos os químicos todos, as rádios todos os tratamentos, todos os procedimentos médicos e científicos que poderia ser, como é que um sangue aparecia ali naquele exame, como se nada tivesse acontecido, como fosse um exame de quem nunca tivesse tido sequer uma gripe. E o médico ficou todo curioso, chamou a enfermeira-chefe, vendo que o que ele tinha feito, se havia tido químico, como é que o sangue não aparecia, nenhum efeito secundário daquele tratamento médico. E ele chamou todos os enfermeiros e apavorou-se ali, ele precisava de saber, porque ele era cientista, e ele tinha dúvidas se ele tinha feito ou não algum tratamento no David. Nenhum exame tinha dado que David algum dia tinha tido cancro. Porém, o esposo da Kelly, o David, disse ao médico: você tá ficando doido, rapaz? Tá maluco, beleza? Eu fiz, você fez o meu tratamento. Como é que pode no exame não aparecer que eu não tive cancro? E o médico continuou: não tem. E o médico ficou todo orgulhoso, né? O médico ficou todo orgulhoso ali, porque David estava curado do cancro. Com pouco tempo, David estava curado com cancro e chamou a enfermeira e disse: olha o que eu fiz, olha o procedimento que eu fiz um tratamento tão bom no David que nem sequer nos exames do David aparece que ele teve cancro. E quando ele disse isso, de repente o David, marido da Kelly, que é até uma pessoa tímida, que não gosta muito de se expor publicamente, e hoje eu estou expondo aqui publicamente David, mas com a permissão da sua esposa, David virou para o médico e falou assim: atenção, que não foi você quem fez isso. Quem fez isso na minha vida foi Deus. David, com toda a ousadia, com toda a autoridade do Espírito Santo na vida de David disse assim: quem fez isso na minha vida foi Deus, não foi você. Porque havia uma igreja que estava orando, havia uma família espiritual que estava orando, havia um grupo de intercessão que estava orando, havia um presbitério que estava orando, havia servas que estavam orando, havia crianças que estavam orando pela vida do Joshua, que não queria que Joshua ficasse órfão de pai. Havia irmãs que estavam orando por Kelly, que não queriam uma irmã viúva na igreja. Havia uma igreja, um corpo de Cristo, porque como Ruth disse para Orfa, David disse para Kelly: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra. E o médico que fez isso não foi o Senhor doutor, mas foi o Deus que sabe todas as coisas. E de repente acendeu-se uma luz e David viu quem era o Deus que a mulher dele servia. Aí nós nos perguntamos: mas não havia 4 pessoas com cancro?
E aqueles 4 não eram da igreja. E aqueles 3 pessoas não eram da igreja. E a igreja não estava orando pelos 4. E não era melhor que Deus curasse aqueles que estavam na igreja? E David nem estava na igreja? Como é que Deus era tão mau, tão injusto, que não curou os 3 irmãos que eram servos que estavam na igreja e curou David que nem ia na igreja? E nós nos perguntamos isto. Por que Deus não fez isso? Nós podemos perguntar por que Noemi não voltou para sua terra sozinha? E por que Noemi lá não ficou com a sua família, que já era cristã, que já servia ao Deus de Israel? Porque Deus tinha projeto na vida de Ruth. Deus queria tirar Ruth da sua parentela e levar para o meio de um povo. Deus queria que Ruth casasse com um homem de Deus. Deus queria que Ruth fosse da genealogia de Jesus. E por isso Deus criou David, curou David. Porque Deus queria que David pertencesse à família de Kelly, à família espiritual de Kelly. E Deus quer fazer transformação na vida de David até hoje. Isso já faz 11 anos e os exames todos que David continua fazendo, continua todos dando negativo. Porque Deus, quando cura, Deus não brinca de ciência. Deus é onisciente e onipotente e Deus é poderoso. Porque nós cremos no Deus que nós servimos. Kelly crê no Deus que ela serve e David crê no Deus que Kelly serve. Porque o Deus que Kelly serve é o Deus dos céus e da terra. Pois o Senhor mostrou que estaria secando o cancro de David. Só Deus é maravilhoso, porque Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre nos nossos momentos difíceis, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas a pergunta continua, e os 3 homens que estavam com cancro? O que foi feito deles? O que é feito da família deles? Os 3 homens que foram com cancro, que estavam com cancro, foram curados também. Esses sim foram curados definitivamente. Eles partiram para o Senhor. Esses 3 homens já eram do Senhor. E antes que eles perdessem a sua bênção, antes que eles desistissem, antes que alguma luta viesse e eles não resistissem, o Senhor os levou. Em Jó fala que o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, eu não sei quem são as famílias desses 3 homens, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando dessa família, que Deus está cuidando e operando a bênção sobre a família desses 3 homens. E eu tenho certeza que esses 3 homens que partiram para o Senhor estão salvos, estão na eternidade. Mas David não estava salvo. David precisava de ter essa experiência com o Senhor. Joshua estava criança. Joshua precisava ter essa experiência para o Senhor, com o Senhor, para crescer espiritualmente. A família de Kelly, a família sanguínea e a família espiritual precisava ter essa experiência com o Senhor para crescer espiritualmente. Eu precisava de ouvir essa história e precisava de hoje estar contando essa história para que você, homem, estamos no Novembro Azul, você possa ter cuidado da sua saúde. Um dos cancros mais mortíferos é o exame do colo intestinal, porque ele espalha rapidamente. O cancro do colo intestinal espalha rapidamente. O cancro do pulmão espalha rapidamente. Os homens têm muito cancro de pulmão, cancro do intestino, cancro da próstata, cancro da mama. Cuide-se. Peça a Deus. Você procura uma igreja. Você tem cancro. Muitas vezes nós falamos de emoção. Nós vamos contar essa história amanhã. O cancro emocional. Como muitas vezes as pessoas adquirem cancro por causa do seu estado de solidão, de tristeza. Então essa é a experiência do David e da Kelly, que eles contaram aqui, com a permissão deles, eu estou contando isso. Não é para aparecer, não, é para que você também tenha esse tipo de experiência. Ontem tivemos aqui a nossa irmã Gênesis, nossa venezuelana, que contou uma experiência maravilhosa. E hoje Deus quer curar você também. Deus quer curar do cancro, da depressão, da angústia. Deus quer fazer com você como fez com a vida da Kelly. Deus quer que a sua família, o seu marido, os seus filhos ou sua esposa digam para você: eu quero que o seu Deus seja o meu Deus, eu quero que o seu povo seja o meu povo, eu quero servir ao Senhor. E Deus tem propósito na sua vida.
Deus tem propósito na sua vida. Se você está passando por cancro, se você está passando por alguma enfermidade, por Covid, por depressão, por angústia, por tristeza, Deus quer agir na sua história. Ah, mas e os 3 homens? Não foram curados? Amém, glória a Deus. Todas as coisas contribuem para aqueles que servem a Deus. E eles estão na eternidade. E se você quiser ir para a eternidade, a nossa vida, a Bíblia diz que nós não passamos de 70, 80 anos, e depois disso o que vivemos é enfado e canseira, que os nossos melhores dias serão na eternidade, que o nosso tempo é contado para a morte, mas a nossa vida é contada para a vida eterna. E Deus tem projeto na sua vida. Receba essa história, não desista, seja pelo que for, pela luta que for, é briga familiar, briga na justiça, no trabalho, seja o que for, Deus tem propósito. Põe a igreja para orar. A sua melhor família é a igreja. Convida os seus amigos, convida a sua família, os seus vizinhos para orar. Não fique sozinho sofrendo. Há um povo que te ama, há um povo que te quer bem, há um povo que ama o Senhor Jesus. E a Kelly está muito contente. Kelly mandou dizer que está muito feliz e que ela continua servindo o Senhor. E David tem um temor de Deus extraordinário. E Joshua, que está crescendo, hoje já é um menino com 12 anos para 13, é uma criança que toca, uma criança que louva o Senhor. E Kelly não criou seu filho sozinha. Seu marido, eu quase não o vejo. Ele trabalha mais de 12 horas por dia, irmãos. David trabalha mais de 12 horas por dia. Ainda cuida de sua mãe em casa, doente. E Deus tem feito uma grande bênção na vida da Kelly, na vida da sua família. E Deus pode fazer na sua família também. Porque você é da nossa família. Nós temos a mesma impressão digital. Nós temos o mesmo DNA de Deus. Que Deus te abençoe, vamos orar e que amanhã nós vamos continuar com mais histórias de amor. Senhor, abençoa cada um de nós, nos dê graça e paz. Abençoa a vida da Kelly, do David e do Joshua, que partilhou conosco essa história. Abençoa a Gênesis, o Adri, o Jesus Antônio. Abençoa cada um de nós, cada experiência, que seja para o nosso crescimento. Que nós nunca venhamos desistir, mesmo com doenças, com enfermidade, nós não venhamos desistir. Ó Deus, seja o Senhor o autor da nossa história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você seja abençoado. Escreva para nós também a sua história. Hoje, amanhã, nós queremos contar a história. A partir de segunda-feira, vamos começar a história de Esther. E vamos continuar contando a história da sua vida com Jesus. Não esqueça, Deus tem projeto para você. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus. Beijos e até amanhã, se Deus quiser.